Continuando aqui o vídeo aqui, né? Simples, pô. Claro que tinha. A Bíblia vem da igreja. Pregar é a pregação dos mártires, dos apóstolos. O apóstolo João, ele morreu no ano 100. Então, já tinha escrito a escritura. Nos primeiros séculos, ali você vê, tem relatos, como diz o livro Eusébio de Cesareia, São Marcos pregando o evangelho, que é a pregação de São Pedro. Simples. Os apóstolos foram martirizados. Pedro pegado de ponta cabeça e Paulo decapitado. Então, e o último discípulo amado, João, escreve o Apocalipse. Então, já tinha um cano escrito do Novo Testamento. Que não podia o sucessor dos apóstolos escrever. Que foi confiado aos apóstolos. Tanto as cartas Petrina, as cartas Paulina, o livro de Mateus, São Marcos, São Lucas, o Evangelho de São João, são apóstolos que foram martirizados. Então, já tem uma Bíblia, um cano do Novo Testamento, que vem do magistério, mas não está organizada. Como surgiu esse Novo Testamento? Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, certo? Aqui você pega o catecismo, como foi escrito esse Novo Testamento. Como a igreja sobreviveu? Através da tradição. E o magistério, que é o magistério que interpreta e foi confiado a revelação, Lucas Monsoli. É simples entender isso. E quem são os pais apostólicos? São sucessores próximos aos apóstolos. Certo? Olha só. Catecismo Paráclito 76. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez de duas maneiras. Duas maneiras. Não três, né? Duas maneiras. Oral, a pregação dos apóstolos com convivência do mestre, e depois escrita dos autores que tiveram convivência com os apóstolos. Mesma coisa que convivência com Cristo. Que é o testemunho dos apóstolos que foi passado por Cristo. E confiado ao magistério. E confiado ao sucessor dos apóstolos. Com o Evangelho de São Lucas. Que escreveu o livro de São Lucas e o livro de Atos com a pregação de São Paulo. Simples entender isso, meu querido. E foi pesquisar a tradição para escrever o Evangelho de São Lucas, ó. Tradição, qual tradição? O protestante nem sonhava existir. Aqui, ó. Lucas 1. Muito empreenderam a compor uma história dos acontecimentos que realizaram entre nós, como nos transmitiram. Aquele que foram, desde o princípio, testemunha oculares. E que se tornaram ministro da palavra. Ó. Testemunha ocular. Desde o começo do ministério de Cristo. Quem são esses? São protestantes? São esses doutores, esses arqueólogos, esse historiador protestante? Livro Cesareia. Histórias cristãs, que você vai ver os primeiros ali. Que empregou a palavra, que empregou o evangelho, que os primeiros que escreveram o evangelho, etc. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo, desde o princípio, e escrevê-lo para ti, segundo a ordem, excelentíssima Teófilo, para que conheça a solidez daquele que me ensinamento que tendes recebido. Olha só. Simples, ó. Pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplo, é ação transmitida àqueles cujas coisas que o outro receberam, da palavra, da convivência e da obra de Cristo. O prenderam da sugestão do Espírito Santo. Olha só. Como também por aqueles que apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, por escrito, a mensagem da salvação. Então não tem como, pô. Não tem como. Mas vamos lá. Cata o vídeo todo do padre para nós ver. Você vê que tem uma observância. O magistério. Sem o magistério não tem escritura. Sem a pregação dos apóstolos não tem escritura. Sem a tradição
somente a Bíblia, como você vai entender a Escritura? Como você vai entender a tradição? Como você vai entender como foi pregado, anunciado? Pelo magistério. Não pelo Lucas Bonzoli, por esses historiadores. Lucas como escritura, assim como Pedro reconhecia as cartas de Paulo como escritura. Então, desde o primeiro século, esses livros já eram de conhecimento público da igreja naquela época, eles já liam e já reconheciam como escritura. Inclusive, tem uma citação que eu usei, inclusive, no meu debate, do Policarpo aos Filipenses. Olha o que ele vai dizer aqui: pois está declarado nas escrituras, ele vai fazer a citação: enfureçam-se, não pequem mais, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, ele está citando as escrituras, e aí ele vai lá e cita o quê? A carta de Paulo aos Efésios. Ele não está citando o Antigo Testamento aqui. Ou seja, eles não só conheciam as cartas de Paulo e os outros livros do Novo Testamento, como os citavam como autoridade, como escritura. Então essa conversa do padre, que durante séculos ninguém sabia ainda do Novo Testamento, que só tinha uma carta aqui, outra ali, um livro aqui, outro ali, apenas fragmentos, né? Não, ele não falou isso, Lucas Bonzoli. Ele falou que a igreja sobreviveu da pregação dos mártires, a tradição do magistério. E que ali as comunidades de Efésios 4:26, Policarpo aos Filipenses 12. Sim, ali a comunidade tem um fragmento. As Teossenses tem outro fragmento. Quer dizer o quê? A Bíblia não está completamente como tem essa versão hoje em dia, organizada, atualizada, desde Mateus, São Marcos, São Lucas, não. Claro que as comunidades têm acesso às cartas paulinas, as Colossenses ali têm acesso, aos Teossenses têm acesso, aos Filipenses têm acesso, a comunidade dos Coríntios tem acesso, certo? Mas não dessa forma que a gente temos hoje, porque era pregação oral. Essas cartas eram lidas ali nas igrejas católicas, como diz aqui, ó, a patrística. Por exemplo, vamos citar aqui de novo, lembrando, né? Como eu falei que eu não tenho essa amplitude de mostrar no computador, porque eu não tenho computador, não tenho nenhum notebook, ó. Patrística Eusébio Cesareia, lá do 3º século. Olha só. Marcos, primeiro pregador do evangelho no Egito, ó. Então já tem evidências da escritura, da pregação oral dos apóstolos nas comunidades. Ó, narra-se ter sido este Marcos o primeiro a ser enviado ao Egito, onde pregou o evangelho que havia escrito, estabelecido a igreja, a primeira das quais na própria cidade de Alexandria. Olha só, por quê? Como ele escreveu? Quem inspirou ele? Então, tem sim. Primeiro século já tem evidência das escrituras, mas não como dessa forma que você está apresentando aí, o doutor. Certo? Tá, tem uma história do historiador pagão ainda. Ó, patrística de novo. Parágrafo 9, página 91, parágrafo 1. Ó. Pode ir, ó. Pode dar um zoom aí, você vai ver, ó. Aqui, ó. O Evangelho segundo Marcos. Deste modo, a palavra divina se fundiram entre os romanos. Olha, em Roma. E o poder de Simão se extinguiu ao longo como ele desapareceu. Está combatendo a heresia do Simão Maga ali, o feiticeiro, etc. Quem está ali pregando? De outro lado, o furor da piedade brilhou de tal modo diante dos ouvintes de Pedro pregando a palavra. Tinha a Bíblia, tinha o Novo Testamento, meu querido. 1º século. Nem de ter recebido o anúncio oral, olha só, da doutrina. Mas insistiam de todo modos, suplicando a Marcos, cujo evangelho chegou até nós, e que era companheiro de Pedro. Ele dissesse um monumento escrito da palavra transmitida oralmente. Olha só. Oralmente. Olha só que interessante. Marcos, cujo evangelho até nós
Enos era companheiro de Pedro. Lhe disseram um monumento escrito da palavra transmitida oralmente. Não desistiram de suas preces, enquanto não o coagiram. E assim deram ocasião a quem fosse escrito o Evangelho segundo São Marcos. Diz que o apóstolo conheceu o fato. Olha só, Paulo conheceu o fato. Revelação do Espírito Santo. Alegrou-se com o desejo dele e aprovou o livro por meio de leitura na Assembleia Clemente no 6º livro das hipóteses contra as heresias e confirma seu testemunho. O bispo Herápolis, chamado Papias, Pedro menciona Marcos nas suas primeiras cartas, que dizia-se, ele mesmo compôs em Roma, assinando com o nome simbólico Babilônia. No seguinte trecho, a que está em Babilônia, eleita como vós saúda, como também Marcos, meu filho. Olha só, pô. Então, do mesmo jeito que Pedro pregava ali, Marcos está pregando. Do mesmo jeito, os evangelistas. Sim, como definiu realmente todo o cano? Em 382, com Papa Damas, que teve um cursilho. Papa Damas pegou os escritos ali em Tessalonicenses, o escrito os Efésios, as cartas paulinas nas comunidades, juntou tudo, São Jerônimo revisou e organizou, graças à igreja que você tem essa Bíblia que você está criticando aí. Desse jeito que, mas os primeiros cristãos não tinha, mentira. Tinha trecho das comunidades, como Paulo na escritura, ele Efésios ali, você citou ali, certo? Mas vamos lá mais. Isso a gente não possamos negar, claro que não, né? Eu não nego. Tinha sim. Como o livro de Cesareia diz, certo? Como surgiu? Pregação oral, depois a escrita. Porque é o magistério que interpreta e foi confiado ao magistério. De acordo com as palavras dele, é pura mentira, é pura falsidade, né? Do cara que ou nunca estudou a história da igreja, ou realmente é charlatão, um cara que tá mentindo aí descaradamente, na cara do... Garanto pra você que o cara sabe mais que você a história da igreja. Porque o cara não quer entrar nesse argumento com você, ele não quer entrar nesse debate com você, porque ele não vai perder tempo, pô. Simples. Você tá querendo colocar uma coisa que ele não falou. A autoridade da igreja é o magistério. E a Bíblia não está acima do magistério, e nem embaixo, está unida com o magistério, porque a Bíblia vem do magistério, da pregação dos apóstolos. Simples entender isso. Dos mártires. O protestante é terrível, pô. Mas vamos continuar o vídeo que tem mais mentiras por aí, vamos lá. Já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja... Olha só como o padre Paulo Ricardo ele é humilde, pô. No começo ele tá falando lá na igreja primitiva, pô. Veja, com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Do que é que vivia esta igreja? Vivia da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo. Você vê que ele tem até um prazer quase sádico em dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Só que tem um... Simples, protestantes eles gostam de falar o quê? Vamos à mente do professor Paulo Ricardo. Lá na igreja primitiva, tinha o Novo Testamento para os cristãos pregar e anunciar a palavra que é Cristo? Não. A palavra é Cristo, ele anunciava Cristo oral. Derramaram seu sangue pregando a palavra, que é Cristo. Não tinha uma Bíblia para você pegar e pregar. Tinha o Velho Testamento. Mas não tinha o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é focado a Cristo. Porque o Velho Testamento aponta para a figura Cristo. Então tem que ser pregado no Novo Testamento.
E como foi pregado esse Novo Testamento? Pelos mártires, que foram decapitados, foram martirizados, como Santo Estevão, Pedro pegado de ponta cabeça, Paulo decapitado, Tiago morto pelo rei Herodes, Atos Apóstolos 12. Então, é isso que o padre Paulo Ricardo quer transmitir para nós. Não tinha um cano definido, tudo organizado, por Lucas Manzoli já tinha. Simples entender isso. A igreja sobreviveu da palavra, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque transmitiram aos seus apóstolos. E os apóstolos foram proclamar e edificar a igreja com uma palavra oral. Depois vem palavra escrita. Certo, doutor? Simples. E vai falar que o cara não sabe nada? Oh, você sabe tudo, então. Você sabe mais que o magistério. É isso que o padre Paulo Ricardo aqui. No primeiro século, já tem fragmento. Não uma Bíblia completa. Segundo século, não tem uma Bíblia completa. No terceiro século, aí sim. Certo, meu querido? É simples, cara. Você refuta um cara desse com o próprio vídeo dele. Porque eles mostram a fonte distorcida e você arruma a fonte distorcida dele. Tem um problema. Tem inclusive um artigo, pro azar dele, eu já tenho artigo sobre todas as mentiras aí que ele conta aí, que outras apologistas católicos contam. Eu já tenho artigo sobre tudo isso, já faz décadas já, né? E esse artigo aqui é exatamente sobre isso. Quem disse que a Bíblia não é a palavra de Deus? Tem vários versículos bíblicos onde Jesus vai sim falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, vou colocar mais um aqui pra vocês verem melhor. Jesus vai falar: pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar de seu pai e sua mãe terá que ser executado. Aqui está claramente citando a escritura lá do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos. Ele vai dizer, assim vocês anulam a palavra. Aqui ele já começa a fazer confusão. Comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Cristo está citando, referindo o Velho Testamento. Esse vídeo é referindo o Novo Testamento. Não o Velho Testamento. Agora já começou a bagunçar. Para você entender. Porque não tem mais argumento. Certo? Para ele colocar a prova, ele tem que buscar a prova no Velho Testamento. Porque não tem mais o que provar no Novo Testamento. Que a igreja já definiu o Novo Testamento. Os 27. E o Velho Testamento, 47 e 46. Palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Qual a palavra de Deus era essa? Justamente a palavra que Deus disse: honra teu pai e tua mãe, como está registrado na Escritura. Vamos ver mais um texto aqui. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês. Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele que o Pai santificou. Aí eu faço a pergunta: qual tradução Jesus está usando? A Septuaginta, a Bíblia de 70 ou a Bíblia judaica? A Tanakh. Eu faço essa pergunta para você também. E o Novo Testamento? Jesus está usando o Novo Testamento? Não. Ele é o Novo Testamento. Ele é a palavra do Novo Testamento. Ele é o verbo do Novo Testamento. E os discípulos são as suas testemunhas, que vão dar um testemunho oral da palavra do Novo Testamento, que é Cristo. Que tem um magistério. E etc. Ou seja, aqui ele claramente está igualando a palavra de Deus e a Escritura. E Paulo vai fazer a mesma coisa lá em Romanos 9. Ele vai dizer: não pensemos que a palavra de Deus falhou. Mas qual palavra é essa? Justamente a palavra que diz: por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Que é justamente aquilo que está registrado. Vou dar um pause aqui, que ele já vai citar só o Velho Testamento, para mim não me interessa. Está citando o Velho Testamento. Paulo usava a Septuaginta. A Bíblia de 70, LXX. Certo? É simples entender isso. Não tem mais o que entrar. Porque foi confiado ao magistério. O que ele vai usar aqui agora é tudo mentira. O que ele vai usar aqui é tudo argumento falso. Para degrenir o professor. Para colocar o professor como errado. Mas o Novo Testamento aqui, bate na tecla. Como foi edificado e escrito esse Novo Testamento? Se o discípulo amado é o último discípulo, então ele morreu lá no ano 100. Então já tem uma Bíblia escrita, mas não está organizada. Por isso que tem um concílio de Roma em 382 para organizar a Bíblia, para ter um cano católico. O Papa Damas pegou todas as cartas das comunidades. Isso ele não mostra. Aos Efésios, aos Gálatas, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Romanos.
aos comunidade, as cartas petrinas. Olha só, juntou tudo, porque era tudo em pergaminho. O Lucas nos Olhos não, já tinha tudo, os caras já tinham tudo organizado. Era tudo em pergaminho, era uma biblioteca imensa. Nem todo mundo tinha acesso a esses canos, a esses livros. Na pregação oral dos mártires, que isso que o padre Paulo Ricardo quer bater na tecla, para você ter uma Bíblia bonitinha, toda organizadinha. Então, simples. O cara sabe a fonte, o cara conhece a história. Primeiro século, segundo século e terceiro século, já tinha a Bíblia, o cano Novo Testamento. Se definiu século 3 e se torna e vira protestante, não se converte ainda para essa igreja. Sabe a quem foi confiado, quem foi martirizado e não se converte. Você não precisa nem ser historiador, pô, para você refutar esses caras. A própria Bíblia refuta esses caras. Certo? É simples entender isso. E todos autores que deram a vida por essa igreja como testemunho, depois escreveram, etc, etc, são católicos. Não são protestantes. O protestantismo surgiu em 1517, em 16 séculos de atraso, que já tinha uma Bíblia. Já tinha tradução definida. Já tinha cano definido. Porque a tradição mostra como foi organizado, como foi pregado, etc. Você não pode desprezar a tradição e ficar só com a Bíblia. Você não pode desprezar o magistério e ficar com a Bíblia, porque pilar, tradição, magistério e escritura são unidos. Indissolúvel. Simples entender isso. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Só não vou mais seguir o vídeo porque ele vai... Aquela patifaria quando o padre, né? Como sempre. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria sobre a sua vida.